Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou Jennifer Silva e faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E hoje a gente te convida a conhecer uma das grandes santas da Igreja Católica, Santa Gema Galgani. E para me ajudar a conhecer essa história, eu recebo aqui em nossos estúdios, mais uma vez, o padre José Carlos Pereira. Ele que é padre passionista, mestre em ciência da religião e pós-doutor em antropologia social. É autor de mais de 90 livros publicados no Brasil e no exterior, e com a Paulus tem mais de 20 publicações. Ele também faz parte do Núcleo de Estudos de Religião e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC São Paulo. Padre José, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Jennifer, por mais essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo e hoje com este tema Santa Gema Galgani, que é tão importante e um tema que eu gosto muito de falar, porque Santa Gema é uma santa que eu tenho uma devoção e um carinho muito especial. Perfeito, padre. E eu peço para que o senhor comece falando quem foi Santa Gema Galgani e qual a sua importância para a igreja. Santa Gema Galgani, ela tem uma história muito bonita, uma história intrigante, e eu costumo sempre dizer, quando falo de Santa Gema, que quem conhece Santa Gema, quem tem contato com ela, ou com os escritos dela, ou os escritos sobre ela, se apaixona imediatamente. E eu acho que essa paixão, esse impacto se dá exatamente pelo fato da sua mística, uma mística que cativa, que toca o coração. Santa Gema é uma santa do final do século XIX e início do século XX. E nós costumamos dizer, é a primeira santa canonizada no século XX, é a primeira santa da igreja do século XX. Ela nasce no dia 12 de março de 1878 e ela falece no dia 3 de abril, ela falece no dia 11 de abril de 1903. Portanto, ela vive pouco tempo, ela vive apenas 25 anos. Mas 25 anos, vivendo numa intensidade que o legado que ela deixa de espiritualidade e de mística é muito grande. Ela nasce na Itália, num povoado chamado Camigliano, que era 11 quilômetros mais ou menos de Lucca, que é uma cidade histórica, uma cidade cercada por muros, uma cidade medieval, mas ela nasce num povoado que lá na Itália eles chamam de comuna, são vários pequenos povoados, e Camigliano era um deles, onde Santa Gema nasceu. Ela nasce, é batizada alguns dias depois, e 2 meses depois, seu pai já muda para Lucca com a família. Ele era farmacêutico e ele queria abrir uma farmácia em Lucca, como de fato o fez, e ali então toda a vida dele, com a presença de uma família numerosa, de vários irmãos, e Santa Gema é a 7ª da sequência de filhos, e ali ele vai trabalhar a vida toda na farmácia. É uma família que vem de uma origem da área médica, o avô dela era médico, o pai farmacêutico, e ela também, um período da sua vida, vai trabalhar também na farmácia do pai em Lucca, enfim. Não foi por acaso que ela foi declarada como a padroeira dos farmacêuticos, esse envolvimento todo dela durante a sua vida com a questão da saúde, né? Então, Santa Gema, ela vai estar vivendo numa família muito religiosa, é uma família tradicional italiana. A mãe dela, Aurelia Landi, era de uma família nobre. O pai também tinha uma descendência também de uma certa nobreza, não tanto quanto a mãe. Mas o que marca muito a família de Santa Gema é a questão da espiritualidade, da religiosidade. E Santa Gema vai aprender muita coisa nos poucos anos que ela vai viver com a mãe. A mãe morre quando ela tem 7 anos. Mas esses 7 anos que ela vive com a mãe a ensina aquilo que ela levou para o resto da vida e deixou como legado: o carisma, a identificação da paixão. A mãe pegava o crucifixo e dizia para ela: esse aqui morreu por nós, esse morreu porque deu a vida por nós. Então Santa Gema
cresceu vendo aquilo e aquilo ficou gravado no seu coração e durante a sua vida ela quis se configurar a Cristo crucificado. E daí então vem toda uma história sobre Santa Gema relacionada ao carisma da paixão, a sua identificação com o crucificado e a sua identificação com os passionistas. E é interessante pensar que essa vocação, essa vida de vocação de Santa Gema começa ali desde os seus primeiros anos. Como que foi a infância de Santa Gema e como que, essa relação que o senhor comentava da família contribuiu para que ela se tornasse essa grande mulher de fé? Exatamente. A influência maior dela se dá pelo lar, né? A família está ali respaldando uma fé que depois vai se solidificar na vida de Santa Gema. Então, desde pequena, ela já tem esse contato com o sagrado, com o religioso, com Cristo crucificado. E ela vai, desde pequena, direcionando a sua vida para a santidade, que ela vai tomar consciência da santidade só mais tarde, que ela coloca como meta para a sua vida, que ela queria ser santa. Mas ela se achava extremamente pecadora, mas a meta da vida dela era a santidade. Tanto que ela não queria outra coisa, ela não queria se casar, ela queria se consagrar a Deus em vida, de alguma forma, e ela vai depois estudar em colégios religiosos, ela vai ter uma educação com uma família também muito católica, que vai moldá-la nesse caminho de santidade. Então, todo o contexto de vida dela, o contexto familiar, o contexto de amizade, o contexto escolar, tudo voltava para a questão da fé, da religiosidade. E isso foi formando o caráter, a índole, o perfil de Santa Gema Galgani, até chegar ali no final da sua vida, quando ela já estava praticamente uma santa, só faltava ser canonizada, mas ela foi se moldando ao longo da vida, desde pequena. E o senhor é autor da obra, Santa Gema, Entre Deus e o Diabo. E nessa obra o senhor descreve Santa Gema como uma das santas mais enigmáticas do século XX. Por que o senhor define Santa Gema dessa forma, padre? Santa Gema é enigmática por vários motivos, né? Eu penso que um deles, que é também o chamariz de Santa Gema, são os estigmas, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Mas também a sua maneira de ser, de relacionar com a vida, de relacionar com o sagrado. Santa Gema tinha uma relação com o sagrado que era uma relação bastante, podemos dizer, impactante. Ao mesmo tempo em que ela conversava com Jesus crucificado, ela o encontrava nos seus êxtases, Jesus chegava, pedia para tocar nas suas feridas, ela pedia a coroa de espinho para que ele a colocasse em sua cabeça, e ela passava a noite, segundo os relatos dela, mas tudo isso nos êxtases. E nesses momentos de êxtase, que é algo que chama muito a atenção em Santa Gema, tem também a questão do contato com outros santos, né? Como, por exemplo, São Gabriel da Virgem Dolorosa, que é um santo passionista, que ela nunca tinha ouvido falar, e ela ganhou um santinho de uma amiga, colocava embaixo do travesseiro, e depois ela começou a ter contatos com esse santo que aparecia nos êxtases dela, vestindo toda aquela veste passionista, o hábito preto, uma capa, aquele coração marcante no peito que chamava muita atenção dela. Depois, mais tarde, quando ela conhece os passionistas, ela fica surpresa. Ela vê um passionista que foi fazer missão na cidade dela, em Lucca, e ela diz, mas aquelas vestes são as vestes do co-irmão Gabriel. Ela chamava ele de co-irmão Gabriel. Então, ela nunca tinha visto um hábito, mas ela já tinha visto nos êxtases dela com São Gabriel. E ela tinha também contatos com Nossa Senhora. Ela conversava com Nossa Senhora. Ela não só via, mas ela fazia um bate-papo com Nossa Senhora, como a gente está fazendo aqui, conversando. É como se Nossa Senhora estivesse diante dela e nos êxtases ela relata no seu diário que estava. E ali ela conversa com Nossa Senhora. Então, eram os momentos em que ela tocava o céu. Mas, por outro lado, tem uma questão também muito intrigante, porque ao mesmo tempo que ela tinha contato com a divindade,
ela tinha também muitos embates com o diabo, com o demônio. Por isso, então, que ao escrever a biografia dela, eu pensei, um dos títulos que mais cabe a essa obra biográfica seria Entre Deus e o Diabo, porque ela viveu a vida toda dela fugindo do diabo, mas o diabo aparecia também nos momentos de êxtase e a tentava de todas as formas. Uma vez ele apareceu para ela como se fosse o anjo da guarda dela. Ela tinha um anjo da guarda que conversava com ela, que orientava. E ela achou muito estranha aquela atitude, porque não eram as atitudes do anjo da guarda, mas ele estava idêntico ao anjo. Enfim, ela narra no diário dela muitos momentos de encontro, de embates com o diabo, e dizia que levava surras tremendas dele, que ela chegava a ficar desfalecida. E no outro dia, quando ela ia contar, ela tinha as marcas no corpo, né? Tudo isso que ela dizia, as marcas, tanto do contato com a divindade, quanto também do contato com o diabo. Então ela tinha tudo, isso era muito intrigante. Então, voltando ao início da pergunta, o que intriga na vida de Santa Gema é justamente esses contatos sobrenaturais que ela teve e que eu narro assim com riqueza de detalhes nessa obra Entre Deus e o Diabo, a biografia de Santa Gema. A gente está falando da obra. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, padre, sobre o processo, né, de pesquisa, o que os nossos leitores vão encontrar nessa obra, né, ao acessá-lo. Essa obra tem uma história interessante porque há muito tempo eu queria escrever algo sobre Santa Gema. E eu tive a oportunidade de ir a Lucca pesquisar sobre Santa Gema, que foi uma experiência fantástica, né? Nós fomos num grupo, chegamos a Lucca, e eu fui com o objetivo de pesquisar sobre a vida dela, no museu dela, nos lugares que ela viveu, e ficamos num hotel. E à noite nós falamos assim, vamos conhecer a cidade, né? Acabamos de chegar e a gente gostaria de conhecer a cidade à noite, como é que era. E aí fomos dar uma volta à cidade à noite em Lucca e pegamos um táxi. Inclusive eu narro isso nas primeiras páginas do livro, na introdução. Pegamos um táxi e fomos até o centro de Lucca. Lucca é uma cidade murada, com muros gigantescos, né? E as portas fecham à noite, um certo horário. E nós entramos por uma porta e tem uma porta principal para entrar na cidade, que é o Portão São Marcos. A gente queria entrar por lá, mas o táxi nos deixou num outro portão e a gente não sabia onde era. Ele deixou um número para nós ligarmos. Olha, quando vocês forem embora, vocês me ligam e eu venho buscar vocês. Nós estávamos em 5, não são todos os táxis que levam 5 pessoas, e esse táxi levou, né? Era próprio para isso. Fomos dar uma volta na cidade e quando nós chegamos a certa altura, nós não sabíamos mais a saída da cidade. Falamos, nós estamos perdidos, já era meia-noite. E a cidade já estava um deserto, a gente já não via mais nada, nem pessoas na rua, e de repente nós falamos, vamos seguir por aqui, talvez a gente consiga encontrar a saída. E de repente nós paramos, olhamos para cima e nós vimos uma placa enorme que era a casa onde Santa Gema viveu. Sem saber o endereço, que a gente ia voltar no outro dia, porque o horário obviamente estava fechado. A placa onde ela viveu. Eu falei, nossa, nós não, assim, por acaso nós encontramos. Já pensamos aí, tem um dedinho de Santa Gema já guiando a gente. Claro. Tentamos ligar para o táxi para nos buscar de volta, para outro dia nós retornarmos. E nada de ser atendido, e o táxi não nos atendeu. Aí nós tentamos sair. Na hora que chegou a uma certa altura, havia uma pizzaria, estava fechando as portas. Nós perguntamos aonde que era a saída. Ele falou, daqui 2 quilômetros é a saída. E fomos caminhando em umas ruas de pedra, paralelepípedo, e as pessoas não estavam com calçado adequado para isso, e a hora ia passando, já era 1 da manhã, quando nós saímos no Portão São Marcos, a cidade estava totalmente deserta para o lado de fora, não tinha mais táxis, e nós não sabíamos nem que lado ficava o hotel. Ficamos muito preocupados. Aí tinha também uma loja aberta, fechando as portas, também por sinal, era 1 da manhã. Ligamos no hotel, o hotel não atendia, não sei se nós não estávamos ligando corretamente. E ali chegamos a essa loja, contamos para o senhor que estava lá, um rapaz que estava trabalhando numa loja, era um árabe, ele falava mal italiano, pior que nós. E ali ele percebeu que nós estávamos perdidos. E aí ele pegou, e o grupo rezando para Santa Gema apontar um caminho, né? Sim, claro. Quando chegou, ele disse, não, eu vou colocar vocês no meu carro e eu levo até o hotel.
falamos o hotel que era, e ele fez isso para nós, nos colocou 5 pessoas no carro, nos levou até o hotel. Nós ficamos morrendo de medo, porque não sabia quem era, Sim. um estranho que nos coloca num carro, e ele não fala, ele conversava ao celular durante o trajeto em árabe, e nós não sabíamos o que. Será que ele está nos sequestrando? E aquela preocupação tremenda. Claro. E ele nos deixou na porta do hotel. Não cobrou nada, queríamos pagar alguma coisa, ele não aceitou. Foi algo assim que eu relato no início do livro como o primeiro milagre de Santa Gema que nós recebemos naquele dia, porque nós estávamos perdidos, não sabíamos o rumo do hotel, não conseguíamos um táxi, ficamos totalmente à deriva naquela Sim. cidade, né? Hoje eu conto isso, mas naquele dia nós passamos a ser muito apertados. Sim. Então foi nesse período, essa primeira experiência, ao escrever o livro de Santa Gema, que eu falei, isso eu quero narrar no início, e depois fui resgatando muitas informações, tanto no museu, com pessoas de ancestrais delas, que conheceram alguns parentes. Enfim, tem muita informação nesse livro, que traz assim coisas muito valiosas sobre Santa Gema para aqueles que querem, de fato, conhecer, mergulhar sobre a vida dela. E nós falávamos, né, Santa Gema, de fato, tem em sua história muitos mistérios, né, uma vida muito mística, e talvez, né, a principal dela seja justamente os estigmas de Cristo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, o que é essa experiência vivida por ela, né? Que às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade de entender, né? Mas como assim, né? Ela sentia, ela demonstrava, né, na pele algumas coisas. Eu queria que o senhor explicasse, por favor. Os estigmas são fenômenos raríssimos. Tanto que na história dos santos, são poucos os santos que têm estigmas, né? O primeiro santo a ter estigmas foi São Francisco de Assis, e depois de São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia. Mas, fora isso, passou-se mais de séculos para Santa Gema ter estigmas. O estigma a pessoa desenvolve no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. É uma forma de identificação tão forte com Jesus que as marcas que ele teve na crucificação ou algum sofrimento que ele teve no seu corpo de violência, a pessoa estigmatizada, ela desenvolve no seu corpo. Então, o caso de Santa Gema foi um fenômeno que ocorreu com ela, que ocorria todas as sextas-feiras. E aí, então, aí vem o estreito vínculo com a Sexta-feira da Paixão, a identificação com a paixão. Então, ele saía nas suas mãos. Os estigmas de Santa Gema eram bem no centro das mãos, e as pessoas não entendiam, a família levava a médicos, né? O que são essas feridas que saem na palma da mão de Santa Gema, de Gema, né? Que não era considerada santa ainda. E como é que isso... E os médicos disseram, não, isso não tem a ver com... Nós não encontramos nada que detecte que seja alguma doença. Eles não encontravam causa. Porque assim, aparecia na sexta e no sábado desaparecia. Então era algo assim interessante de se observar pelo fato de ser um estigma que não era fixo, diferente de alguns, como São Francisco, o próprio Padre Pio de Pietrelcina, que tem estigmas que eram contínuos. O de Santa Gema não era só às sextas-feiras. E o que ela fazia? As pessoas não entendiam. Ela usava luvas. E as pessoas diziam que aquilo era vaidade, né? Porque que ela usava luvas. Mas ela usava as luvas para esconder os estigmas, porque ela tinha vergonha de às sextas-feiras, no sábado de manhã, aparecer com aquelas marcas nas mãos, aquelas feridas nas mãos. Tanto que no museu dela tem um par de luva ainda, que foi preservado, manchado de sangue, desses estigmas, dessas feridas das suas mãos, e que ela viveu ao longo da sua vida com esse dado concreto que foi comprovado. Então, isso é uma coisa que chama muito atenção em Santa Gema, por ser um fenômeno raríssimo na vida dos santos, né? E depois os êxtases dela, né? Que eram os momentos que ela saía de si, ela poderia ser à noite, poderia estar num jantar, por exemplo, ela sentada à mesa com os familiares, e de repente ela saía como do seu próprio corpo, ficava ali sentada, mas as pessoas percebiam que ela só estava de corpo presente, que ela não estava mais ali.
E ali, naqueles momentos que ela tinha contato com Jesus crucificado, com Nossa Senhora, ou com São Gabriel, ou mesmo que o anjo da guarda dela aparecia para trazer algum recado, alguma informação. E depois, quando ela voltava em si, era como se nada tivesse acontecido, mas ela tinha uma memória muito lúcida do que ela viveu naqueles momentos. Tanto que ela narrava isso, né? Tem uma obra que ainda não foi traduzida dela, que são os êxtases dela, né? Que ela narrou com bastante firmeza, embora o diário dela traga também muito disso, né, dos momentos de êxtase que ela teve. Todos esses relatos dela, de êxtase, estão no diário dela, ela anotava muito isso também. Né? E ela também sofreu com dramas espirituais, né, padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, que esses dramas estão, inclusive, narrados, né, na obra que o senhor escreveu, né, o que eram esses momentos, né, assim, entre o céu e o inferno que Santa Gema Galgani vivia? Claro, os dilemas dela estavam essa busca incessante pela santidade. Ela queria ser santa a todo custo, mas ela se achava extremamente pecadora. Mas ela foi conduzida por pessoas de muita espiritualidade, né? Ela tinha um confessor que era o bispo, e depois o diretor espiritual dela, o padre Germano, que ele tem o codinome Stanislau, que escreveu a primeira biografia dela, era um homem de muita espiritualidade. Então, Santa Gema, quando o confessor dela pediu que ela escrevesse o diário, e ela, a contragosto, escreveu, né? Mas aí, num dado momento, quando ela teve o diretor espiritual dela, que começou a acompanhá-la, ele disse a ela, não fica bem uma moça de família escrever um diário. Naquela época isso não era algo assim. Sim. Só que ele não tinha visto o diário dela. E quando ele viu o que ela estava escrito, tanto que o diário, ele tem um momento ele é interrompido de uma forma brusca, né? Porque ele havia pedido, olha, para de escrever o diário. E aí, então, quando ele toma conhecimento do conteúdo do diário, ele fica muito surpreso. Ele fala, então agora eu vou pedir algo para ela muito maior que um diário. Eu vou pedir que ela anote todos os pecados dela. E aí foi assim, um dilema tremendo para Gema Galgani, porque falar sobre as suas misérias, sobre os seus pecados, era para ela extremamente doloroso. Então, o Caderno dos Meus Pecados, que é um livro raríssimo de Santa Gema, que agora recentemente a Paulo traduziu, esse, tá aqui com a gente, exatamente, né, esse caderno, ele é assim, algo muito caro no sentido da riqueza que ele contém. Santa Gema não queria, ela disse para ele, olha, eu vou escrever porque o senhor é o meu diretor espiritual, em obediência ao seu pedido, mas que fique só entre eu e você, que ninguém mais fique sabendo. E aí, então, ele concorda de não contar, não mostrar para ninguém o conteúdo desse diário, e ela começa, desse caderno, e ela começa a escrevê-lo. E aí tem um fato que acontece muito interessante nesses embates que ela tem com o demônio. Um dia, estando em casa, porque ela guardava a 7 chaves esse caderno. Ela não deixava ninguém vê-lo, nem a senhora que cuidava dela depois que os pais faleceram, que ela ficou com uma família, a família Giannini, ela deixava numa gaveta trancada a chave, para ninguém ter contato. E um dia, ela estava num momento de oração, ela viu um vulto passar pela janela. E ela logo percebeu que era um vulto muito estranho, né? E ela disse, o diabo passou dando gargalhadas na minha janela. E ela foi à gaveta e o caderno não estava mais lá. Ele havia roubado o caderno, né, para intimidá-la, chantageá-la, expô-la, porque ela não queria mostrar para ninguém aquele caderno com os pecados dela. E aí, então, ela fica desesperada. Eu diria, porque naquele tempo não tinha meios de comunicação, o diretor espiritual dela estava longe e ela começou a comunicar com ele mentalmente, e ele sentiu que ela estava passando por dificuldade. E aí ele fez uma oração de exorcismo, porque ele conhecia Santa Gema, sabia dos embates que ela tinha com o diabo, e ele fez uma oração de exorcismo, e o diabo devolve o caderno dela.
o caderno dela chamuscado pelas chamas que ele levou para queimar no fogo do inferno. O diretor diz depois na biografia dela, que eu trago também aí nessa outra biografia. E ali o caderno, então, tem as folhas queimadas. E esse caderno original está no Museu Passionista, exposto no Museu Passionista na Itália, na nossa casa geral. E é de lá, então, que eu peguei a cópia desse caderno para traduzir aqui para o Brasil, que tem hoje essa riqueza para conhecê-la. Embora ela não queria que conhecesse, mas o que tem nesse caderno não tem nada de escandaloso. São pecados de uma santa, né? E pecados de uma santa é aquilo que para nós é de uma riqueza muito grande. E é muito importante para a gente aprender também a desviar das coisas que não são boas na nossa vida, né? Então, Santa Gema tem todas essas histórias enigmáticas aí que fascina quando a gente tem contato com os seus escritos. São obras que certamente nos ajudam a entender e conhecer, né, padre, a história de Santa Gema. E uma delas também tá aqui com a gente nos nossos estúdios, é a novena a Santa Gema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, por favor. São obras que trazem uma riqueza espiritual muito grande, porque ela tem toda uma fundamentação mística, além da espiritualidade. E a novena a Santa Gema, ela também tem um fato muito interessante, porque quando eu preparei essa novena a Santa Gema, eu preparei com materiais que a própria biografia dela ofereceu, com experiências de vida dela, com o contexto de vida dela, com orações. Santa Gema fazia muitas orações, ela escrevia muitas orações de sua autoria. Então, como ela é a padroeira dos farmacêuticos e ela tem uma vida envolta na questão da saúde e ela sofre muito durante a sua vida com muitos problemas de saúde, Santa Gema teve muitos problemas de saúde físicos, né? Tanto que a rejeição dela no convento, que a gente pode falar depois, traz essa questão também, da questão de saúde dela. Ela tinha dores nos ossos muito fortes, talvez até pelas surras que ela levava do demônio. Então ela sofria muito. E quando eu preparei a novena, eu preparei no período da pandemia. E foi um momento muito importante porque eu via as lutas dos profissionais da saúde para enfrentar aquele momento terrível que o mundo viveu, que nós vivemos. E eu pensei, seria muito bom esse momento, nós temos o material de Santa Gema, que tem tanta afinidade com questões de saúde, e é a padroeira dos farmacêuticos, ter um subsídio que possa orientar profissionais da saúde e pessoas que querem trabalhar mais sua espiritualidade com uma novena. Então eu preparei essa novena, tendo cada dia, destacando a cada dia um profissional da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, enfim, pessoas que estão envoltas na questão da saúde. É um subsídio pequeno, podemos dizer, comparado com o tamanho das obras da biografia dela, mas ele é mesmo para a acessibilidade das pessoas, para que as pessoas possam rezar, acompanhar. São novenas curtas que favorecem a espiritualidade. Pode ser feita sozinha, pode ser feita com mais pessoas, pode ser feita em comunidade, em família. É um material muito prático que ajuda a reforçar a questão espiritual e aquilo que a gente tem de mais debilidade, que é a questão da saúde. Aí a gente pede, então, a intercessão dela também nessas questões. Claro. E, né, como o senhor falou, Santa Gema tinha uma profunda relação com o carisma passionista, né? Não se tornou uma religiosa passionista. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência mesmo dela, né, com o carisma. Santa Gema Galgani, eu costumo dizer que é uma santa passionista nata, ela nasceu passionista. Antes de conhecer o carisma da paixão, antes de conhecer os passionistas, Santa Gema já era passionista. Então, ela queria muito se consagrar, e ela queria se consagrar à família passionista, ela queria ser monja de clausura no mosteiro que havia próximo a Lucca, e que ela queria muito ser uma monja passionista. Então, certa vez, ela e duas amigas se inscreveram para conhecer o mosteiro, fazer o encontro vocacional, que hoje nós chamamos,
E aí a madre superiora desse convento, quando recebeu a ficha com o nome das 3 inscritas, ela disse, essas 2 podem vir para o encontro, mas essa outra não, Gema Galgani não. Por quê? Porque ela já conhecia a fama de Gema, que se espalhava pelos êxtases que ela tinha, esses embates que ela tinha, que era algo assim sobrenatural. E elas então, as monjas disseram, ela deve ter algum problema psicológico, algum problema mental, e nós não a queremos no convento. E também não a quis por causa da debilidade física. Santa Gema tinha uma debilidade física, de saúde, né? E então ela teve muita resistência. Ela foi rejeitada, então, no convento das Passionistas. E depois, pela mão de Deus, o mosteiro passionista, 2 anos depois da morte dela, é construído em Lucca. Começa a construção do mosteiro, que ela tanto queria que tivesse um mosteiro passionista em Lucca. O mosteiro começa a ser construído e é dedicado a ela. E hoje o corpo dela incorruptível se encontra lá nesse mosteiro em Lucca, que eu tive a oportunidade de visitar, de conhecer, de passar perto, de vê-la ali exposta bem no centro, perto do presbitério, onde está o corpo de Santa Gema. Então essas histórias dela são muito intrigantes e fascinantes também, porque ela era muito especial, diferenciada a sua vida toda de santidade. E o seu testemunho, com certeza, pode nos ajudar, né? Nos muitos desafios que nós enfrentamos hoje. Como, né, se inspirar em Santa Gema Galgani? Santa Gema nos ensina a sermos perseverantes diante das dificuldades, a não desistir diante das portas fechadas. Santa Gema nos ensina a ter uma afinidade com Deus, a saber que Deus nunca nos abandona. Ela nos coloca mais perto de Deus. Então nós aprendemos com ela a chegar mais perto de Deus, a chegar mais perto de Nossa Senhora, a chegar mais perto de Jesus crucificado, a ter a certeza que nós também temos anjos da guarda que nos protege, que nos acompanha, porque ela testemunhou tudo isso. Então a espiritualidade de Santa Gema, a sua mística nos ensina todas essas questões que nos fortalece hoje também a nossa vida espiritual. E um outro fato interessante, né, é que quase que Santa Gema não recebe esse nome da sua família, né? Muito também porque a sua mãe queria dar a ela um nome de santo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa curiosidade. É interessante que o nome Gema foi dado pelo tio dela. Então, o irmão da mãe de Santa Gema que sugeriu esse nome. E a mãe não ficou feliz com isso. A mãe disse, mas não tem nenhum santo com esse nome. E aí alguém disse para ela, não me lembro se foi o próprio tio ou se foi uma outra pessoa que disse a ela, mas então, essa pode ser a oportunidade da sua filha ser aquela santa que ainda não existe com esse nome. E isso tranquilizou o coração da mãe, que aceitou o nome de Gema. Ela queria colocar um outro nome, que também não me recordo qual era, e aí ela confortou o coração dela. E não é que isso estava de fato já previsto, né? Que aquela Santa Gema que faltava no céu foi a própria filha dela que se tornou. Então o nome veio trazer aquilo que de fato o tio dela ou uma outra pessoa havia dito, né? Esse nome não foi por acaso. E uma santa celebrada em 2 datas diferentes pela igreja, né, padre? Queria que recordasse um pouquinho, né, dessas 2 datas. Isso mesmo, né? Ela tem o privilégio de ser celebrada em 2 datas. A primeira data, 11 de abril, é a data da sua morte, 11 de abril de 1903. Então a igreja, de um modo geral, celebra nessa data. E lembrando que 11 de abril de 1903, ele caiu num sábado santo, no sábado da Vigília Pascal. E por cair, às vezes, no sábado da Vigília Pascal ou na Sexta-feira Santa, em dias que não se dá para celebrar, porque tem prioridade na liturgia, a família passionista pediu licença a Roma para celebrar numa outra data, no dia 16 de maio. Por que 16 de maio? Porque 16 de maio foi a data da fundação do mosteiro em Lucca, que leva o nome dela.
Então, os passionistas, a família passionista, celebra também Santa Gema no dia 16 de maio. Então, nós temos 2 datas que celebramos Santa Gema Galgani. Isso também é algo importante, né? A data da sua morte e também a data que nasce o mosteiro que leva o seu nome em Lucca. E que certamente segue inspirando, né, a nossa vida cristã, Padre. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, né? Sempre um prazer recebê-lo. E certamente essas e outras obras, né, nos ajudam a entender a vida dos santos e a nos inspirarmos. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço. Gostaria de falar muito mais, de ter muito mais tempo para falar de Santa Gema, porque a biografia dela é vastíssima. Só destacando que os jovens se encantam muito com Santa Gema, pelo fato dela ter morrido muito jovem, e ela cativa muito os jovens. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouquinho deste oceano que é a vida, a biografia de Santa Gema, e recomendo àqueles que não conhecem a conhecer o livro Santa Gema Galgani, Entre Deus e o Diabo, que a Paulus publicou, que traz parte dessa grande riqueza que é a vida desta santa. Com certeza, né? E para quem ficou interessado em conhecer mais sobre a vida de Santa Gema Galgani, esse e outros títulos aqui da Paulus Editoras você pode acompanhar pelos nossos meios, né, de comunicação, o loja.paulus.com.br ou no Televendas, no número 99974-1840, nas nossas redes sociais, no Instagram pelo @editorapaulos, além, né, das nossas mais de 35 livrarias espalhadas pelo Brasil. Então, acompanhe e fique por dentro de tudo aqui publicado pela Paulus Editora. Muito obrigada e até a próxima!